Muito obrigado. Queria agradecer primeiro do que tudo o convite que foi feito à Direção-Geral do Património Cultural pela arquiteta Susana Rosmaninho e pela sua associação. Acho que é um momento muito interessante que estamos a viver neste trabalho em prol da apresentação de coleções de arquitetura e de museus de arquitetura. Vou situar-me noutro campo, naturalmente, como tenho ali indicado, mas de qualquer maneira penso que é um momento muito propício a discutirmos estes assuntos e, portanto, a saudar esta iniciativa, a saudar também naturalmente os membros do painel e as interessantes comunicações que fizeram, a Fundação de Serralves por nos acolher aqui, em particular num espaço tão interessante, e, enfim, que me toca particularmente nesta biblioteca, particularmente porque sou bibliotecário de formação. Permitam-me também uma palavra, enfim, uma saudação muito especial ao engenheiro Vasco Costa, porque vou falar brevemente de um trabalho de que ele é o obreiro, enfim, o idealizador e que conseguiu concretizar. Já sou, olhando para mim, vê-se que sou um velho funcionário público, já conheço a administração pública há muitos anos. Ele foi responsável de uma grande casa, que era a Direção-Geral dos Edifícios Nacionais, uma das mais antigas direções gerais, enfim, pelas vicissitudes da vida, acabou por, em 2006, 2007, no âmbito de um projeto de estruturação, acabar, mas de facto foi aquilo que foi possível concretizar por ele, pela sua ideia premonitória, enfim, muito inovadora, no contexto nacional, rodeando-se também de uma excelente equipa e conseguindo, falávamos de recursos, garantir os recursos, de facto, para criar uma casa de referência nacional e internacional, é algo que merece um particular apreço, enfim, e agora que estou com responsabilidades na gestão de uma parte daquela casa, portanto, é uma saudação que faço de maneira muito sincera. Bom, vou falar então sobre uma estrutura. Estávamos a falar do fim da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais e agora vou falar da Direção-Geral do Património Cultural. A administração pública portuguesa, como é conhecido, tem sofrido muitas vicissitudes e esta casa, a Direção-Geral do Património Cultural, enfim, tem uma história, enfim, tem um conjunto de antecedentes na área dos museus e do património cultural e, de facto, enfim, no âmbito de um novo processo de reestruturação, de facto foi criada, recuperando o antigo nome da administração pública portuguesa, esta Direção-Geral do Património Cultural. Interessante que, muito recentemente, portanto, praticamente há um ano, em julho de 2015, de facto foi integrada nesta Direção-Geral o Sistema de Informação do Património Arquitetónico, o SIPA. Bom, algumas ideias sobre a missão e as principais atribuições da nossa casa. É uma casa é a maior Direção-Geral do Ministério da Cultura, tem mais de 800 trabalhadores e colaboradores e tem, de facto, múltiplas valências e, de algum modo, a minha divisão representa também um pouco esta diversidade, uma divisão que tem desde a informática, à comunicação, aos sites, aos arquivos, às bibliotecas, às edições, portanto, enfim, é desafiante e é complicado. A nossa casa, a Direção-Geral do Património Cultural, é um pouco assim. Tem a responsabilidade pelos museus, tem a responsabilidade pelos monumentos, tem a responsabilidade por gerir, enfim, alguns, não todos, mas museus nacionais, monumentos nacionais, património da humanidade, tem responsabilidade por circulação de bens culturais, por classificação de bens culturais, salvaguarda, conservação e restauro, documentação fotográfica, enfim, um conjunto muitíssimo variado de especialidades e de atribuições que, enfim, tornam o trabalho interessante e também, ao mesmo tempo, muito desafiante. Pronto, só para dizer que, embora tenhamos um âmbito nacional e se façam definições de políticas nacionais, trabalhamos em colaboração numa série de áreas, nomeadamente nas indicadas, licenciamentos, fiscalizações, salvaguarda, etc., com as 4 direções regionais de cultura, o Algarve, o Alentejo, o Centro e o Norte. Bom, a criação desta casa, como é uma casa que vai crescendo, digamos, por acrescento, por fusão de várias instituições que lhe existiam, tem, enfim, vou falar basicamente de 2 coisas que são fundamentais e que estão ao lado, não vou dizer a montante, se calhar a montante de um museu de arquitetura, de coleções de arquitetura, mas que são, no fundo, sistemas de informação, como recolher, como tratar, como divulgar informação,
e, por outro lado, como tratar coleções de um tipo particular, espólios de um tipo particular, que são os espólios arquitetónicos. Bom, o que acontece é que, numa única casa, nós temos um conjunto de sistemas de informação, alguns dos quais são praticamente concorrentes, não é? No fundo, os sistemas de informação que temos no CIPA são sistemas de informação que, embora não exatamente para o mesmo tipo de património, o que temos e o que foi recuperado de antigas instituições, como o IPAR ou o IGESPAR, para aqueles, enfim, que conhecerão mais na área do património arquitetónico e arqueológico, temos Ulisses, enquanto que no CIPA temos para, digamos, o mesmo tipo de património, independentemente de alguns requisitos legais, como os problemas de classificação, temos o IPA-AROP, portanto, um outro sistema de informação. Este é um desafio com que estamos confrontados e que estamos a tentar, enfim, a lidar com ele. Portanto, deixem-me só dar-vos uma ideia. Portanto, no que diz respeito ao património classificado, temos, de facto, o Ulisses, que tem, enfim, é um sistema de bases de dados que aqueles que trabalham com sistemas de informação conhecem, que, no fundo, junta diferentes tipologias de informação, informação textual, informação visual, ou fotográfica ou desenhada, e que tem, enfim, uma coisa que neste momento é fundamental, que é também acoplada à georreferenciação. Portanto, no fundo, temos estado a trabalhar nesta tentativa de fazer a georreferenciação e digitalização, enfim, do património de que somos responsáveis. Isto é válido para o património arquitetónico, também para o património arqueológico, onde, no fundo, temos uma competência. Só a gestão dos arquivos de arqueologia, de facto, é um arquivo que cresce exponencialmente, cada vez que há uma obra, obrigatoriamente, uma obra, enfim, em território nacional, em geral há sempre necessidade de fazer um processo arqueológico, porque é preciso verificar se há remanescentes e qual é a importância deles, de que maneira tratá-los, recuperá-los, etc. Enfim, é matéria que ocupa muitas vezes a comunicação social, mas, portanto, no fundo temos sistemas de informação que tratam disto, e depois temos um conjunto de sistemas que nos permitem dialogar com os arqueólogos que estão no terreno, que através destes sistemas de informação podem fazer a colocação dos seus relatórios de campo e depois transmitir isto para o público e fazendo precisamente, lá está, através de diferentes tipos de mapa, a indicação do tipo de informação mais relevante que há sobre estes espólios. Bom, e entramos agora, digamos, num objeto com certeza que é o que me traz aqui, o principal, portanto, o Sistema de Informação para o Património Arquitetónico, o CIPA. É, como já foi dito, um sistema de informação, uma arquitetura informacional, de facto, que já tem bastantes anos e que tem evoluído de uma maneira, digamos, ou que evoluiu nos últimos anos de uma maneira acidentada. E isto tem que ser dito, como diria o outro, com alguma frontalidade, porque, de algum modo, explica a situação em que neste momento nos encontramos. Portanto, houve de facto esta situação em que, com o fim da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, este serviço passou para uma outra instituição, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, o IRU, que, enfim, lhe deu desenvolvimento e, enfim, lhe acrescentou algumas valências, alguma preocupação com outros tipos de património e a resposta a outro tipo de problemas devido às responsabilidades de serviço público deste IRU, mas, de facto, a partir desse momento o serviço foi sofrendo algumas vicissitudes que, enfim, falou-se desde há muito tempo que se fala que, de facto, tratando-se de património, que deviam estar integrados todos os sistemas e todas as instituições que têm responsabilidade de serviço público na gestão, na salvaguarda, na divulgação do património, que faria todo o sentido que, de facto, o CIPA estivesse integrado numa instituição do Estado que tivesse responsabilidade sobre esta área. Isto só acontece em 2015, mas é um processo que se arrasta durante bastante tempo. E isto trouxe problemas acrescidos em termos
nomeadamente por causa do contexto. 2015, enfim, na sequência de um conjunto terrível de anos de crise financeira, em que a administração pública, como todos sabem, foi de facto, ia dizer o parente pobre, mas enfim, sofreu bastante com constrangimentos financeiros e ao nível dos recursos humanos muito importantes. O que acontece é que, de facto, quando recebemos o SIPA, um serviço que teve dezenas de trabalhadores a funcionar com este, e a dar, enfim, corpo, sangue e seiva a este serviço, nem vos vou dizer, mas enfim, neste momento posso dizer-vos que temos 10 pessoas a trabalhar no SIPA e que na área que eu tutelo diretamente, a área dos arquivos, estão 2 arquivistas neste momento. Portanto, em face do que eu vos vou mostrar a seguir, da dimensão do património que nós temos, é muitíssimo difícil conseguir cumprir, de facto, os nossos compromissos de serviço público. Ainda para mais, quando recebemos, é um termo que muitas vezes é utilizado pelos colegas do SIPA que acompanham o projeto desde o início, quando recebemos um porta-aviões sem ter condições para, enfim, manter um porta-aviões. É uma metáfora interessante porque, de facto, não se pode improvisar para pôr um porta-aviões na água e que ele cumpra as suas funções. Bom, a verdade é que, enfim, recebemos o SIPA num contexto complicado, com poucos recursos, e quando, da parte da Direção-Geral, portanto, embora sendo uma grande Direção-Geral, não há condições para, por exemplo, recrutar pessoal para injetar mais pessoas ou injetar recursos financeiros tão relevantes como aqueles que eram necessários. Bom, pronto, o SIPA, no fundo, decompõe-se neste conjunto de serviços e de recursos de informação. Portanto, temos arquivos e espólios, temos uma biblioteca especializada, depois temos este inventário de património arquitetónico que tem aquele conjunto de grandes áreas. Podia trazer-vos, de facto, por exemplo, sobre o inventário da paisagem, há coisas fantásticas e muito interessantes que se podem fazer a partir, de facto, da recolha e do tratamento da informação, mas não fazia objeto aqui disto, e mesmo assim cometi aquele pecado capital, que é trazer uma apresentação com cerca de 50 slides para 30 minutos de apresentação, o que é manifestamente, enfim, demais. Bom, portanto, no fundo o que se faz trabalha-se no inventário, trabalha-se em estudos de diagnóstico, ou trabalhou-se mais estas últimas partes, a carta de risco, estudos diagnósticos, estudos de impacto patrimonial, conseguiam fazer-se quando de facto o serviço estava no seu esplendor, digamos assim, com as suas capacidades instaladas todas a funcionar. Neste momento temos mais dificuldade e tivemos naturalmente contrair a nossa capacidade de intervenção. Pronto, e de facto as metodologias são aquelas que são obviamente imprescindíveis para garantir o conhecimento, o tratamento e a divulgação de suportes de informação muito distintas. Com documentação fotográfica, com documentação textual, com, de facto, o recurso a ferramentas de georreferenciação, com divulgação de conteúdos, que também já, enfim, e até com um conjunto de outras ações, como formação, como ações de divulgação junto de públicos mais jovens e que agora estão mais limitadas pelas razões que já salientei. Os nossos arquivos estão basicamente divididos nestes 3 grandes pilares. Portanto, nós temos informação textual, temos informação fotográfica e informação cartográfica. Portanto, e no fundo ali temos uma ficha onde podem ver as diferentes digamos, manifestações deste tipo destas diferentes informações que concorrem todas depois para nos apropriarmos e podermos devolver, digamos assim, a especialistas e a público mais generalista um volume de informação muitíssimo relevante. Naturalmente, que para se poder fazer isto, nós precisamos de normas e precisamos de um conjunto de standards que nos permitam trabalhar de uma maneira uniforme e cientificamente estruturada esta informação. Dizia há pouco, no fundo, o SIPA, quando é constituído, tem a capacidade de recolher junto às instituições de referência internacionais as melhores práticas, mas depois de trabalhar essas indicações e construir um conjunto de referências que são fundamentais e a que eu gostaria depois de voltar em termos um pouquinho de desafio no final da minha intervenção. Portanto, enfim, há um conjunto de kits, de guias de inventário que nos servem, no fundo, como ferramentas de apoio para tratarmos toda aquela variedade de documentação. Assim como, entre estas ferramentas de apoio, naturalmente, linguagem controlada, um thesaurus, onde estão integrados um conjunto
de microtesauros, no caso concreto são 19 aqueles com que estamos a trabalhar e, como veem, portanto, tem uma grande diversidade de tópicos, de assuntos que são de facto depois discriminados em cada um destas linguagens. Bom, portanto, três áreas fundamentais do nosso trabalho. Uma daquelas que me parece mais relevante é aquela que vou-vos já mostrar, no fundo, qual é o estado da arte neste momento, é de facto o arquivo e a recolha de espólios que nós temos garantido. Bom, o CIPA foi, durante muitos anos, e ainda é, o principal arquivo na área da arquitetura em Portugal. O que acontece é que somos frequentemente, e fomos ao longo dos anos, contactados por ateliês de arquitetos para que pudessem depositar no CIPA os seus materiais. E, portanto, como veem, temos não só, digamos, espólios de arquitetura, mas, enfim, na paisagística também, artes plásticas, decorativa, design, também um espólio relativamente recente de conservação e restauro de pintura mural, portanto, obra integrada e que é também muito relevante para a área da arquitetura, para além da engenharia, urbanismo, ordenamento do território, isto, no fundo, após esta integração também no IRU, enfim, até 2015. Portanto, estes arquivos foram, como vos dizia, temos sido contactados por um conjunto de arquitetos, de herdeiros, de ateliês, etc., que por terem dificuldades em garantir, de facto, a manutenção, a conservação, a divulgação daqueles espólios, portanto, pretendendo manter a sua integridade e a sua divulgação, nos têm contactado pedindo para que os possamos acolher, tratar e depois divulgar. Bom, o que acontece, como verão ali, enfim, assumimos isto, como é óbvio, para vos mostrar também um pouco as dificuldades com que somos confrontados. Nós temos neste momento 45 espólios de arquitetos, designers, etc., alguns dos quais grandes arquitetos portugueses de diferentes épocas, e neste momento só temos 5 espólios tratados. Portanto, estamos a falar, tem-se a perguntar, mas porquê? Bom, é claro que houve uma grande pressão num determinado período, de facto, para recebermos espólios. O problema é que estes espólios, não sei se consegue ver, o problema destes slides é que, para mostrar, no fundo, toda a informação, depois não se consegue ter a perspectiva do que é que estamos a falar, mas estamos a falar desde pequenos espólios, de facto, a espólios de muitíssima dimensão, com muita documentação textual, que é fundamental para o enquadramento do trabalho de cada ateliê ou de cada arquiteto em particular, documentação fotográfica, documentação desenhada e também maquetes. Temos cerca de 100 maquetes no CIPA. Portanto, este volume de documentação é de tal maneira brutal que implicava a existência de um núcleo de arquivistas, de facto, muito maior daquilo que nós temos. Eu há pouco falei-vos, creio que se recordarão, que temos, no fundo, uma arquitetura baseada em 3 pés, o texto, a fotografia e o desenho. Sempre, pelo menos, existiram 3 arquivistas para garantir que estes 3 pés estavam, enfim, a funcionar. Neste momento só temos 2 arquivistas. Estamos a ver se conseguimos resolver este problema rapidamente. Estamos também a procurar solucioná-lo de outro modo, mas, de facto, esta é uma realidade, é uma das realidades mais interessantes do CIPA, uma das suas maiores capacidades, e onde eu acho que a ligação com um trabalho de um museu de arquitetura é mais interessante e, ao mesmo tempo, de facto, muito trabalho a fazer para que possamos, no fundo, garantir que o espírito que está por trás da recepção destes espólios, quer tratá-los, conservá-los, tratá-los sob o ponto de vista de conservação e restauro, tratá-los sob o ponto de vista de sistema de informação, carregá-los nos nossos sistemas de informação e depois dar-lhes devida divulgação, estamos, de facto, ainda longe de o poder fazer. É, de facto, um trabalho muito rigoroso e muito demorado, mas, de facto, é um problema que nós temos. E isto dá-vos alguma ideia do volume de documentação que nós temos no IPA e também, ao mesmo tempo, um dos grandes problemas que nós temos em termos de conservação de espólios da arquitetura, que é a diferença que temos entre a documentação analógica e a documentação digital. Aquilo que, de facto, temos digitalizado ainda é uma fração de toda a documentação, mesmo daquela que já está com um tratamento relativamente adiantado. Mas, como verão, 2 milhões de documentos analógicos, 10 mil metros lineares, 10 quilómetros lineares distante de documentação textual e cerca de 2 milhões de desenhos técnicos
e de cartografia. É, de facto, um arquivo com uma dimensão absolutamente extraordinária. Ainda por cima, enfim, ouvimos há pouco falar de duas grandes instituições internacionais, e nomeadamente, sem desprimor, naturalmente, mas nomeadamente o Centro Pompidou, e vejam, para um pequeno país, enfim, onde, no fundo, para anos mais atrasados, recolher espólios de arquitetura de décadas mais atrasadas, dos inícios do século XX, etc., levanta-nos problemas muitíssimo difíceis. Vejam, todavia, a riqueza imensa que nós temos em termos de espólio documental. Bom, ainda vou voltar aqui mesmo no final. No final já devia ter passado, não é? Pronto, muito rapidamente, e depois dou só 2 ou 3 ideias. Pronto, no fundo, de acordo com os vários serviços que estiveram na origem do CIPA, temos uma biblioteca com bastante representatividade e, enfim, falava aqui de algumas coisas, inventário, cartas de risco. Acho que neste momento não faz sentido estar a falar nisto, só dar-vos uma ideia em termos do sistema de informação que nós temos, com uma base de dados com 53 campos. Portanto, temos vindo a trabalhar este aspecto e vamos trabalhá-lo no futuro. Portanto, no fundo, também mostra bem a complexidade da gestão disto, e depois algumas referências, enfim, e a capacidade de divulgação que um arquivo deste tipo tem. Portanto, de facto, cria sob o ponto de vista pedagógico, sob o ponto de vista científico, é de facto muito interessante, enfim, em termos de podermos, sei lá, fazer desde edifícios prisionais, de defesa, de segurança, etc., rotas diferentes, etc. Portanto, há uma diversidade extraordinária, como aqui tentamos, de algum modo, também mostrar, enfim, com toda esta tipologia muito diversa, e incluindo edifícios desaparecidos, projetos que não foram construídos, etc. Bom, uma ideia do como é que o nosso sistema de informação se apresenta. Pronto, não vou falar sobre a carta de risco, porque isto era demais. Queria, no fundo, pronto, enfim, tratamento fotográfico de fachadas, para se poder identificar patologias, etc. E depois a divulgação que fazemos através de um conjunto recorrendo ao nosso site e a outros registros. Queria só terminar falando de 2 coisas telegráficas. Primeiro, nós estamos confrontados com diferentes sistemas de informação, uma coisa que temos que resolver, e ainda por cima, neste momento, porque não tiveram condições de evolução, neste momento estão construídos em cima de tecnologias que são obsoletas e não têm capacidade de evolução. Portanto, o que estamos a trabalhar agora no âmbito deste projeto do Recio, que é um projeto que já tem uns antecedentes de alguns anos, mas que em princípio avançará já em 2017, é tentar precisamente olhar para isto de uma maneira estruturada e criar um sistema de informação integrado. Outra coisa que me parece relevante é dizer que neste momento este é o grande arquivo de arquitetura do país, mas estão a constituir-se outros arquivos de arquitetura. Isto parece-nos uma coisa que, na impossibilidade do CIPA manter uma posição, digamos, hegemónica, nem sei se isso se justificaria em termos, digamos, de políticos, de manter essa postura. De qualquer das maneiras, o que me parece importante é que pode haver diferentes arquivos. Uma coisa que era importante que os profissionais, os gestores destes sistemas tivessem presente é que nós devíamos ter alguma normalização na maneira como abordamos esta informação, para que cada serviço não começasse a inventar a roda a partir do zero, digamos assim, a partir do momento em que começa a ter responsabilidades nesta matéria, que nos pudéssemos reunir, que pudéssemos trabalhar para que pudéssemos todos trabalhar em conjunto e ter pelo menos metodologias de trabalho fundamentais. Portanto, eu acho que isto é uma coisa que vai poder responder, este projeto e também esta perspectiva de trabalharmos em rede pode responder a algumas coisas. Finalmente, só para vos dizer que temos estado, apesar das dificuldades que eu levantei, temos estado a procurar alargar, digamos assim, e trabalhar em rede, nomeadamente com a Ordem dos Arquitetos e com a Faculdade de Arquitetura, Ordem dos Arquitetos Sul e Faculdade de Arquitetura, precisamente para ver se conseguimos construir um projeto em que seja possível trazer bolseiros para o CIPA, para precisamente darmos um bom avanço no tratamento deste trabalho. É uma coisa também que está neste momento bastante adiantado, e eu espero que em 2017 já possamos ter um conjunto de jovens arquitetos
possam ir trabalhar connosco no âmbito de projetos de mestrado, doutoramento, para, de facto, agarrarem num daqueles arquitetos que ali estão, ou outros que, entretanto, estão a contactar a Ordem, estão a contactar a Faculdade, querem depositar os seus espólios e, portanto, no fundo, era importante. Nós temos uma grande capacidade instalada em termos de depósitos, temos espaço ainda para poder receber mais espólios, precisamos, de facto, é ter condições de recursos humanos para trabalhar. E termino mesmo com, enfim, o engenheiro Vasco Costa falou por 2 vezes numa boa notícia, e, enfim, eu creio que é, de facto, uma boa notícia, que é, no fundo, também procurando revitalizar esta área, dar mais divulgação a esta área, que é a revista Monumentos, que, enfim, até há poucos meses a perspectiva que havia era desaparecer. O último número já foi publicado só em formato digital, com o apoio da Fundação Gulbenkian, e que a partir deste ano vai voltar a ser editado em formato de papel. Portanto, este ano, em princípio, sairão até 2 números. O número 33, que foi aquele que saiu em formato digital e que está praticamente acabado o processo de, portanto, muito rapidamente sairá para as bancas o número 33 e já está muito adiantado o número 34 e a perspectiva é de continuar com a revista, o que mostra, de facto, o nosso interesse, o nosso carinho por esta área e a vontade que temos de, apesar das dificuldades, trabalhar para melhorar. Muito obrigado pela vossa